Você é protagonista ou vítima? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o protagonismo e o vitimismo. Vamos lá? Olha só, com certeza você deve ter coisas que você quer na sua vida. Todo mundo tem. Se você tem metas, objetivos e você tem a clareza quando você define exatamente o que você quer, onde você está e onde você quer chegar, você vai começar a enfrentar desafios, não é verdade? Dificuldades, problemas. As coisas não vão acontecer da forma como você planejou, como você gostaria que acontecessem, né? E todas as vezes que você enfrenta uma força diferente daquela que você gostaria, isto é, um problema, você precisa reagir a esse problema. De alguma forma você precisa reagir a esse problema. Porque problemas, eles vêm na vida da gente e a gente tem que reagir. A gente tem que agir frente àquele problema de alguma forma, de qualquer maneira. A gente não pode ficar inerte, né? Só que o que normalmente acontece são pessoas que odeiam problemas. As pessoas odeiam o fato de falhar, odeiam o fato de errar, odeiam o fato das coisas não serem exatamente da forma como elas planejaram. Fala a verdade se não é. E quando esses problemas vêm, eles mostram o seu nível de inteligência emocional, o seu nível de domínio emocional. E é exatamente no trajeto que você quer sair de onde você está para onde você quer chegar, é exatamente nesse trajeto que nós vamos saber o seu nível de inteligência emocional. E nessa trajetória as pessoas desistem. Lembra que eu te falei? As pessoas não fracassam, elas desistem. Por quê? Porque acham que é difícil, porque acham que é complexo, porque requer sacrifício. E aí as pessoas vão ao longo desse trajeto desistindo de chegar lá. E de onde vem essa justificativa de que tudo é difícil, de que tudo é complicado? De onde você acha que vem essa justificativa? De que tudo é culpa do outro ou de alguma coisa, né? A esperança de aqui a vida, né, vai melhorar porque vai vir um novo presidente, ou porque o meu chefe vai me promover e tal, né? De onde vem isso? De onde vem essa ausência de responsabilidade da própria vida, da nossa própria vida? Esse é um comportamento de vitimismo, essa falta de responsabilidade da nossa própria vida. Isso de estar culpando sempre o outro ou outra coisa, né? Como eu digo, as vítimas não vencem. O que as vítimas mais querem é a atenção das pessoas. O comportamento de vitimismo vem quando você se vê frente de uma situação de dificuldade e você se vê menor do que aquela situação. Aí você se vitimiza. Talvez você veja como uma situação monstruosa e que você não tem domínio sobre ela, né? E você se sente pequeno. E esse comportamento de vitimismo é instalado na nossa cabeça, na nossa vida, na nossa mente, por conta dos nossos pais. Você sabia disso? Nós vamos aprendendo a nos comportar como vítimas por conta do jeito que os nossos pais olham para a vida. Por conta do jeito que eles foram criados pelos nossos avós. E isso é fato, gente, isso é fato. Então, quando nós vemos uma dificuldade, né, buscando a vida que a gente quer, seja uma vida grandiosa ou pequena, a vida que a gente quer, uma vida rica ou pobre, tendo um corpo gordo ou um corpo magro, não importa. Quando a gente busca a vida que a gente quer, a gente vai ter dificuldades nesse processo. Porque dificuldade é aquilo que você não planejou. Lembra? É o tal do problema. E como você enfrenta essas dificuldades? Como? E a maneira como você enfrenta essas dificuldades mostra o seu nível de inteligência emocional. Mostra o seu nível de resiliência. Que é o que? Resiliência é a capacidade de passar por um desafio, de passar por um problema e continuar mesmo que este desafio esteja ali. É a capacidade de levar porrada e levantar. É a capacidade de passar por uma situação difícil e mesmo assim continuar. Isso é resiliência.
Então, esse vitimismo vem dos nossos pais. Um exemplo disso é quando o filho da gente cai, né? Se a gente tá olhando, quando ele é criança, no caso, a reação dele é uma. Mas se a gente não tá olhando, não tem ninguém olhando, a reação dele é outra. E você sabe a diferença, né, entre essas duas reações, não sabe? Quem tem filho sabe. Porque quando a gente tá olhando, a criança chora, porque ela tem uma plateia para se vitimizar. Ela precisa de uma plateia para se vitimizar. Do mesmo jeito, as vítimas, as pessoas que são vítimas, elas precisam de uma plateia. Então, quando as vítimas se veem numa situação de dificuldade e elas têm uma plateia, elas se vitimizam porque não tem domínio emocional. Elas se justificam dizendo que a culpa é da falta de tempo, que a culpa é da falta de dinheiro, por isso que ela não faz, por isso que ele não faz isso, não faz aquilo. Que a culpa é porque ela está muito cansada, por isso que ela não faz. A culpa é sempre de outra coisa ou de outra pessoa. Nunca é dela. A vítima age dessa maneira. Ah, o problema é meu marido que não me apoia, que isso, que aquilo, minha mulher. O problema é a minha equipe de trabalho, que é isso, que é aquilo. O problema são meus filhos, que são terríveis, danados. Então nós vamos aprendendo desde criança com os nossos pais a nos comportarmos como pessoas que têm ausência de comando sobre a própria vida. A gente vem aprendendo desde pequeno. E essa ausência de comando não é uma realidade. Isso é o que você inventou para você, o que colocaram na sua cabeça. Você conta uma história para você em relação a como você lida com as situações. E quanto mais você conta essa história para você mesmo, que não tem dinheiro, que não tem tempo, que não tem um carro e blá 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 blá, que não tem apoio do marido ou da mulher e isso e aquilo, quanto mais você conta essa história para você mesmo, mais essa história fica real para você, mais vai ficando cristalizada para você. E se essa história cristaliza, se ela vira uma verdade absoluta na sua vida, você tá ferrado. Você não vai conseguir mudar nada. E é assim que a maior parte das pessoas vivem, sabia? O que você pode fazer para mudar isso? O que você pode fazer para mudar isso em você? Mudando o jeito de pensar, o seu jeito de pensar. Inclusive, você pode até mudar a situação de pensamento, de crença da sua família. Aquela crença de anos. Você mudando o seu jeito de pensar, você muda até o jeito de pensar na sua família. Você precisa parar de se colocar frente aos desafios da vida como uma vítima, justificando o tempo todo, colocando a culpa em tudo e em todos. Você tem que saber que você pode, basta você querer. Só depende de você, de mais nada. Por exemplo, vamos supor que um apartamento de luxo, extraordinário, incrível, na rua mais cara de São Paulo, que custa 500 mil reais. Você tem 500 mil reais para comprar esse apartamento? Não tem, né? Não tem 500 mil reais. Mas se o dono desse apartamento está vendendo ele por 100 mil reais, porque ele está desesperado para vender esse apartamento, ele precisa vender logo, está precisando do dinheiro, e um apartamento incrível, luxuosíssimo, no bairro, na rua mais cara de São Paulo, que custa 500 mil reais, está sendo vendido por 100 mil. Você vai correr atrás desses 100 mil? Você vai dar um jeito de conquistar esses 100 mil? De levantar esses 100 mil para comprar esse apartamento? Vai. Não vai? Então, com isso, você deixou de vibrar em uma energia de vitimismo, de justificativa, né? De desculpinhas, e passou a vibrar numa energia de potência, de poder absoluto, de domínio pessoal, de domínio emocional. Ou seja, para mudar e sair da posição de vitimismo, você não precisa de um recurso externo. Você já tem dentro de você todos os recursos que você precisa para poder ter uma vida incrível e não dar mais desculpas na sua vida. Só que você se esconde. Sabe por quê? Porque você tem medo do seu poder pessoal, do poder que você tem.
Muitas pessoas falam, ah, mas quem sou eu para ser bonito, bem-sucedido, inteligente, rico, fantástico? Quem sou eu? Isso não é para mim. Quem sou eu para ser isso tudo? E por que você não pode ser? Por quê? Porque você tem medo de dar certo e não de dar errado. Você não tem medo de dar errado. Você tem medo de dar certo. Ah, vai que dá certo demais. Vai que um monte de pessoas resolva mudar com o que você faz. Vai que você fica rico. Vai que você consiga ter sucesso absoluto. Né? Olha, isso assusta, né? Então esse poder, ele já existe dentro de você. Pare de se vitimizar. Pare de colocar a culpa nos outros. Então, se você precisa fazer um relatório, por exemplo, mas você está cansado, um relatório para a empresa, você está cansado, só que a vida do seu filho depende desse relatório. Você faria? Você viraria à noite fazendo esse relatório? Tenho certeza que sim. Então, se você faria, é porque você já tem a condição de fazer. Se você não faz, não é porque você não tem tempo, e não tem dinheiro, e não tem isso, não tem aquilo. Então, se você não faz, diga que você não faz porque você não quer fazer. E não fique se justificando e colocando a culpa no outro, a culpa em outra coisa, porque com isso você já está treinando o seu sistema emocional para se vitimizar. Pare de alimentar esse tipo de crença em você. Então, se você quer de fato ter uma vida diferenciada, incrível, diferente do que você tem hoje, se você quer de fato fazer diferença no mundo, você pode. Vai ser difícil, mas você pode. E ainda bem que é difícil, sabe por quê? Porque o que é difícil te desenvolve, faz você crescer, faz você amadurecer, faz você evoluir. Então, nunca mais culpe alguém ou alguma coisa. Nunca mais. Se você está numa situação hoje, é porque você se meteu nessa situação. Consciente ou inconsciente, mas você se meteu nessa situação. Toda vez que você foca no que depende de você, você é protagonista. E a vítima, ela foca no que depende dos outros. E você avança, a vítima não. Então, quando você entra na energia do vitimismo, você perde poder pessoal, você perde o seu poder pessoal. E aí você fica estagnado. Tudo que acontece ao seu redor, entenda isso, depende única e exclusivamente de você. Entender isso é libertador. Tudo que acontece ao seu redor depende única e exclusivamente de você. Tá dado o recado? Pare, reflita, pense sobre isso. Eu peço para você que você curta, compartilhe se você acha que alguém precisa também, né, desse tipo de informação, desse cutucão. E se inscreva aqui no canal para você estar sempre acompanhando os vídeos, esses bate-papos sobre desenvolvimento, sobre a mente, sobre nossa mente, tá? Um beijo, tchau, tchau.